Bom dia a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião de maio de 2021. Estamos no primeiro dia da reunião, parte da manhã, dia 25 de maio de 2021, sessão da manhã. Vamos, então, como nós sempre fazemos, vamos antecipando aqueles processos que nós temos presença de patrono na sala de espera, né, os acompanhamentos e as sustentações orais. Depois, então, seguimos se tiver alguma sustentação gravada, e aí depois nós voltamos ao curso normal da nossa pauta. Então, agora, em primeiro lugar, nós temos um pedido de acompanhamento dos processos 1, 2 e 3 da pauta, de relatoria, todos de relatoria da conselheira Rita, contribuinte recorrente Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil Limitada. E eu peço, então, como vai haver acompanhamento, que já o nosso apoio, por favor, verifique se o patrono já se encontra. Temos também acompanhamento de todos os processos da pauta pela Procuradoria da Fazenda, na pessoa da procuradora Patrícia. Então, já poderiam adentrar, caso já estejam aguardando. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui o nosso colegiado, que está completo. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Então, nós temos aqui todos os nossos conselheiros presentes. Eu gostaria só que se apresentassem rapidamente, e a partir daí eu vou só fazer uma chamada rápida, nominal. Conselheiro Mário. Bom dia a todos, boa sessão a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. E bom dia a todos. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia e bom trabalho a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia, bom trabalho a todos também. Conselheira Rita. Bom dia, bom trabalho. E eu, conselheira Maria Helena, vou estar presidindo os julgamentos. Bom dia a todos. E vamos só aguardando agora a entrada dos patronos, né, da Fazenda Nacional e do contribuinte para esse acompanhamento dos processos números 1, 2 e 3, mesmo contribuinte Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil Limitada, de relatoria da conselheira Rita. Bom dia, doutora Patrícia. Seja bem-vinda. Está ouvindo? Está nos ouvindo? Sim. Bom dia, senhoras conselheiros. Agora estamos aguardando só a presença da representante do contribuinte de números 1, 2 e 3, processos números 1, 2 e 3 da pauta, Novo Nordisk, para acompanhamento. É a doutora Cláudia Horta de Queiroz. Patrono convocado. Obrigada. Espero que estejam todos bem, com suas famílias. Na sequência, só para a gente... Tem o número 4 da pauta, né, que é de minha relatoria, vai ter sustentação oral, mas é a sequência mesmo, né, da nossa pauta, as antecipações estão na sequência da pauta. Só para, então, aproveitar o tempo, na sequência vai ser o 4, 7, 16 e 18, certo? Que vai ter a sustentação oral. Aí é só para os relatores já 4, 7, 16 e 18. Aí eu peço que também confiram pela pauta, aquela pauta anotada, porque eu tenho aqui a minha pauta já toda, eu já simplifico para ficar mais fácil. Aí só para ver se eu estou pulando alguma coisa, mas aqui pelo controle que eu tenho, é 4, 7, 16 e 18. Depois de 1, 2, 3.
Tá vendo algum problema, hein? Suporte para... Eu já enviei o link para ela, mas ela informa que não consegue entrar. Eu acho que ela saiu novamente e vai Sim, fazer mais uma tentativa, doutora. pois Estou não. auxiliando ela aqui. Obrigada. Estão ouvindo o barulho do meu microfone, não? Não. É porque eu estou com tudo aberto aqui, porque hoje está um pouquinho quente aqui, e fica muito... às vezes tem obra, tem... Não aqui, né? Obra na vizinhança. Ela está muda agora. A gente faz mais uma tentativa, e se não der, a gente passa então para o 4, né? E depois ver se ela conseguir retornar. Doutora, ela não está conseguindo entrar na sala, então, se a senhora quiser passar para um outro item, enquanto ela tenta reiniciar o dela. Tá certo. Então, o próximo agora é o 4, que é de minha relatoria, também tem uma sustentação oral. Eu peço para verificar se o patrono, que é doutor Marcos Najarian, se ele estiver já, doutor Marcos César Najarian Batista. Se ele já estiver em condições, a gente então começa pelo 4 e depois vê a hora que ela conseguir entrar, a gente faz julga os processos dela, tá certo? Ok, presidente, ele já está na sala, farei a convocação. Obrigada. A doutora chamada, então, item 4 da pauta, doutor Marcos César, que eu trouxe por agora, para clicar no link enviado no chat. Enviar novamente. Gente, só uma observação. A gravação do Teams está um pouco diferente do X. Quando o senhor pediu para iniciar a gravação... Quem está falando isso? Ah, sim. Bom dia, doutor Najarian. Bom dia. Bom dia. Prazer revê-lo. Bom vê-los todos. O doutor Najarian sempre vinha fazer sustentação, né? Então, eu acho que é a primeira vez, né, que o senhor não teve dificuldade, não, né? Já Nenhum. Então, seja bem-vindo. Eu vou, então, processo de minha relatoria. Nós vamos, então, agora julgar o número 4 da pauta, recurso do contribuinte, Companhia Brasileira de Trens Urbanos e outros, porém, o recurso é dos outros, né, que é um caso de autuação por responsabilidade solidária, e aí o recurso que nós temos aqui é das prestadoras de serviço, aquele caso de prestação de obra, né, de obras de construção civil. Então, essa obra foi prestada por um consórcio de 2 empresas, e aí são essas empresas que são as recorrentes. Como vai haver sustentação oral, eu vou fazer o processo é longo, né? É um processo que vem desde da antiga Previdência, Secretaria Previdenciária, e aí eu vou, assim, passar bem rapidamente, porque o contribuinte está aqui e pode complementar, tá certo? Então, é o processo número 4 da pauta, né?
contribuinte, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, e recorrentes são os prestadores, outros, que é o consórcio. Bom, o presente processo trata do debicad número tal, né, referente às... Foram aqueles casos que foram lavrados vários autos, e cada um é referente a um contrato e a uma prestadora. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu vou falar prestadoras e tomadora, né? Prestadoras é um consórcio de duas empresas. Bom, o presente processo trata do debicad tal, referente às contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, riscos ambientais de trabalho, nas competências 4 de 98, a 7 de 98 e 12 de 98. Conforme o relatório fiscal, a NFLD é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 36 da Lei 812, prestados na obra do trecho ferroviário de construção Timbi pelo consórcio Queiroz Galvão e Camargo Correia, que são as horas recorrentes, formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e Construções Comércio Camargo Correia S.A., em cumprimento ao contrato número tal, firmado com a CBTU. A ciência da tomadora ocorreu em 4 de 7 de 2003 e a das prestadoras em 21 de 7 de 2003. Então, eu estou colocando aqui a data porque nossa matéria aqui é decadência, já adianto, e por isso está sendo aqui colocada logo a data. Então, contra a NFLD, a tomadora CBTU apresentou defesa e também as prestadoras. Em 12 de 2 de 2004, foi juntada a documentação encaminhada pelas prestadoras, informando que já teria havido verificação da regularidade fiscal para o período lançado. Em 4 de 6 de 2004, foi proferida a decisão notificação, considerando procedente o lançamento. Contra essa decisão, a CBTU interpôs recurso, tanto a prestadora, quanto as prestadoras, quanto a tomadora, apresentaram recursos. E aí, em janeiro de 2005, o Serviço de Análise de Defesa baixou o processo em diligência, encaminhando os autos ao auditor notificante para verificar a documentação que tinha apresentado, a documentação relativa às prestadoras. O processo, então, foi remetido à fiscalização, e aí está aí, eu estou colocando aí em cada... Estou fazendo um resumo, que o contribuinte vai fazer a sustentação, né? Só para vocês terem a noção da sequência, e aí tá, eu já coloquei aí no relatório, tem todos os resultados, para não terem que estar indo lá no processo, mas se quiserem ir também, não tem problema nenhum. Foram oferecidos pelo INSS contra-razões a esses recursos, né? E em 7 de 4 de 2005, o consórcio Queiroz Galvão e Camargo Correia, que são as prestadoras, apresentou aditamento ao recurso, alegando deficiência de fundamentação do lançamento quanto à base legal para aferição indireta do salário de contribuição. Então, em face desses recursos, né, foi então proferido o acordo do CRPS, que declarou a nulidade do lançamento, tendo em vista que a fundamentação legal para o arbitramento não teria constado do relatório fundamentos legais do débito, mas apenas do relatório fiscal. Então, foi declarada aí então, a nulidade do lançamento. Em 25 de 9 de 2005, a Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária requereu revisão do acórdão e as empresas foram cientificadas em relação a essa petição, quedaram-se silentes, então foi prolatado pelo CRPS, então, uma decisão, né, uma decisão pelo CRPS antigo ainda, indeferindo esse pedido de revisão do INSS. Bom, em 30 de 1 de 2007, a Receita Previdenciária, com base no enunciado CRPS número 29, né, que dizia que não precisava ter, se tivesse o fundamento legal no relatório fiscal, não precisaria ter relativizaria a necessidade do levantamento fundamentos legais do débito. Aí, então, saiu esse enunciado, né, tá aí, até eu coloquei o texto do enunciado. Então, o INSS pediu, então, mais uma vez, a revisão desse acórdão lá do CRPS que tinha anulado o lançamento.
Aí as empresas, então, foram cientificadas desse pedido de revisão, somente as prestadoras, que são as horas recorrentes, né, se manifestaram. E aí, então, o CRPE, a quinta Câmara do segundo Conselho, nesse momento já tinha havido a fusão, já estava no CARF o processo, e aí, então, foi prolatada uma resolução, 205-00238, já em 4/11/2008, conhecendo desse pedido de revisão do INSS, rescindindo o acórdão do CRPS, que tinha anulado o lançamento, e, ao mesmo tempo, determinando a diligência para a ciência das prestadoras, dos contribuintes, né, tanto a tomadora como as prestadoras, do resultado dessa diligência. Então, as autuadas foram cientificadas dessa resolução e da diligência, do resultado da diligência, né? Se manifestaram, né? Depois foi cumprida a diligência, e aí, então, quando retornou o processo, então, já para julgar o recurso primeiro, porque o acordo CRPS, que tinha anulado o lançamento, foi rescindido. E aí, então, mantido aqui o lançamento, foi negado o provimento ao recurso dos... Nesse momento, só as prestadoras recorreram, né? Foi negado o provimento ao recurso. Desculpe, nesse recurso especial é que só estão as prestadoras, até esse momento ainda estava a tomadora. Aí foram cientificadas do acórdão, foi apresentado embargo pelas prestadoras, né? Desse acórdão que, ao final, negou o provimento ao recurso. E aí foi apresentado embargo, o embargo não se deu seguimento a esses embargos, e aí, então, o processo, então, foi dado seguimento parcial ao recurso, e o recurso foi só das prestadoras, né, que o representante delas está aqui para fazer a sustentação. Então, só se deu seguimento para a matéria decadência, certo? Então, inclusive, tinha havido um probleminha na admissibilidade, nós retornamos para a complementação, e aí ficou realmente somente a decadência como tendo tido seguimento para esse recurso. E aí, então, o contribuinte está trazendo aqui as suas razões, eu vou, então, passar para a sustentação, né? Ninguém melhor do que o próprio contribuinte colocar as suas razões de recurso, certo? E tem também contrarrazões, nas contrarrazões já fazendo, inclusive, argumenta contrariamente ao conhecimento e ao mérito. Então, esse é um relatório bastante sucinto de um processo que trata de fatos geradores de 98, mas eu vou passar, então, a palavra ao patrono, doutor Najarian. Senhora presidente, muito obrigado. Espero que estejam me ouvindo bem. Como sempre, é uma honra estar perante todos os senhores conselheiros e ilustre senhora procuradora da Fazenda Nacional. É sempre uma alegria poder revê-la também. Bom, como a senhora relatora muito bem destacou, é um processo que vem desde a década de 90. E a tônica da argumentação que sempre desenvolvemos foi no sentido de que não há débito. Todavia, essa matéria meritória não é objeto do recurso ora sob julgamento, como muito bem destacado pela senhora relatora. Em julgamento, nós temos apenas a questão, apenas modo de dizer, por ser um único item, apenas o detalhe relacionado à aplicação do 150 ou do 173 do CTN. Não juntamos guias de recolhimento no processo, temos essa consciência, não juntamos. É um consórcio que, quando o entendimento aqui do Conselho definiu que as guias seriam relevantes para a caracterização da comprovação do recolhimento parcial, o consórcio já estava desativado há 15 anos, pelo menos.
nós não conseguimos encontrar essas guias, porém, e esse é o ponto talvez determinante e relevante da linha de defesa, o que nós temos? Outros elementos e toda uma argumentação caracterizadora de que não há débito. Não há débito porque os fatos geradores da época foram recolhidos. E isso se tentou provar, inclusive, com um insistente requerimento em todas as oportunidades que a senhora relatora destacou, em tantos momentos, em tantas manifestações, de que se checasse no conta corrente da matrícula 100 relacionado a essa obra, que nós, como prestadores de serviços, não temos acesso, porque está vinculado ao CNPJ da tomadora dos serviços, no caso a CBTU, porque se tivéssemos tal acesso, conseguiríamos talvez encontrar essas guias. Mas pelo tempo, década de 90, enfim, reconhecemos que não conseguimos. Mas, e esse é o ponto único da defesa, o que nós argumentamos e o que viabilizou a admissibilidade do recurso. Em se tratando de solidariedade, em se tratando de constituição de lançamento em razão dessa solidariedade previdenciária, um precedente do Conselho que viabilizou a admissibilidade desse especial conclama que, nestes casos específicos, o artigo a ser aplicado é o 150 do CTN. Esse precedente que nós reproduzimos no memorial, e eu simplesmente vou ler apenas para destaque, e encerrarei, senhora presidente, a minha argumentação, diz expressamente, tendo em vista que o procedimento fiscalizatório foi consolidado em maio de 2004, esse precedente, e o suposto crédito tributário diz respeito ao Instituto da Solidariedade, não consta nenhum indício nos autos de que o contribuinte não tenha recolhido pelo menos parte das suas obrigações previdenciárias. Em caso, portanto, para efeito da apuração correta da regra decadencial, não paira qualquer dúvida de que ela será a do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. É esse o entendimento que nos motivou a interposição do especial na parte relacionada à decadência, lembrando que reconhecemos não ter a guia comprobatória relacionada ao período e que toda a tônica forte da argumentação, não admitida por questões processuais de defesa, é a própria inexistência de débito por recolhimentos e atendimento de todas as obrigações previdenciárias à época. Procurei ser breve, senhora presidente, agradeço a oportunidade e faço os votos de um excelente dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. Posso passar o voto? Tem alguma dúvida, pergunta? Podemos passar o voto? Bom. O recurso especial é interposto pelas empresas Queiroz Galvão e Camargo Correia, prestadoras de serviços que motivaram a atuação, é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas contra-razões tempestivas. Trata-se do debitcard número tal, referente às contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho, nas competências 4 de 98 a 7 de 98 e 12 de 98. Conforme relatório fiscal, a NFLD é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária da CBTU, decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 36 da Lei 812, prestados na obra do trecho ferroviário de construção Timbi, pelo consórcio Queiroz Galvão e Camargo Correia, firmado pelas empresas construtora Queiroz Galvão S.A. e Construções Comércio Camargo Correia S.A., em cumprimento ao contrato 020-98-DT, firmado com a CBTU. A ciência da tomadora ocorreu em 4 de 7 de 2003 e das prestadoras em 21 de 7 de 2003. A matéria em discussão é a decadência. O colegiado recorrido rejeitou a decadência mediante a aplicação do artigo 173.1 do CTN, tendo em vista a ausência de recolhimento antecipado.
As recorrentes prestadoras de serviços, por sua vez, pedem o reconhecimento da decadência das competências anteriores a 7 de 98, inclusive, mediante a aplicação do artigo, aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso ao argumento de que tratar-se-ia de questão fático-probatória, o que não se coadunaria com a espécie de apelo em julgamento. Entretanto, esclareça-se que, no presente caso, não há que se falar em reexame de provas para o deslinde da controvérsia, já que cabe ao colegiado tão somente decidir qual norma deve ser aplicada ao caso concreto para a contagem do prazo decadencial e para a qual a informação necessária é simples e objetiva, se houve ou não um pagamento antecipado do tributo. A despeito de não ser hipótese de reexame de provas, importa salientar que se trata de recurso especial de divergência e que esta somente se caracteriza quando, em situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em função de dissídio interpretativo em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. Visando demonstrar a alegada divergência, as recorrentes, que são as prestadoras de serviços, portanto, as reais contribuintes, indicaram como paradigma o Acórdão 2803.002.206, colacionando a respectiva ementa, conforme a seguir. Está aqui a ementa. Em caso, portanto, para efeito da apuração correta da regra decadencial, não parece qualquer dúvida de que ela será a do parágrafo 4º do artigo 150. Então, antes diz assim, tendo em vista que o procedimento fiscalizatório foi consolidado em 26 de maio de 2004 e o suposto crédito tributário de respeito ao Instituto da Solidariedade, não consta nenhum indício nos autos de que o contribuinte não tenha recolhido pelo menos parte de suas obrigações previdenciárias. Certo? Então, o entendimento aí é o seguinte, não tem prova de que não recolheu. Não tem prova de que não recolheu. Certo? Inclusive, contribuinte, os verdadeiros contribuintes são sempre os prestadores, né? A tomadora, o tomador na verdade, por solidariedade, né? É um devedor solidário. Bom, a leitura da ementa acima permite concluir que no paradigma a decadência foi aferida pela norma do artigo 150, parágrafo 4 CTN, tendo em vista tratar-se de crédito tributário cobrado em razão da solidariedade, não constando indício nos autos de que o contribuinte, que naquela relação processual era o prestador de serviço, não teria recolhido pelo menos parte das suas obrigações previdenciárias. Com efeito, compulsando-se o inteiro teor do paradigma, constata-se que, naquele caso, tratava-se de recurso voluntário da responsável solidária, tomadora dos serviços. Aqui nós temos o recurso das prestadoras, né? Que naquela relação processual era o prestador de serviço, não teria recolhido pelo menos parte das suas obrigações previdenciárias. Com efeito, compulsando-se o inteiro teor do paradigma, constata-se que, naquele caso, tratava-se de recurso voluntário da responsável solidária, tomadora do serviço, que teria comprovado recolhimentos feitos pela contribuinte prestadora do serviço. Confira-se o que consta do relatório do paradigma ao resumir-se as razões de recurso voluntário. Diz assim no relatório, o INSS deve... Vejam, no caso aqui ficou claro no caso do paradigma, que não foi chamada, as prestadoras não foram chamadas, a prestadora não foi chamada, nem foi feito nada na prestadora. Diferentemente do que a gente viu aqui no caso, que o tempo inteiro as prestadoras foram chamadas e apresentaram documento, e teve inclusive a diligência que foi pedida, e tem um resultado de diligência sobre isso. O INSS deve chamar a prestadora e não somente a tomadora. A recorrente demonstrou, conforme folha 173/212, o pagamento do suposto débito com a juntada das cópias autenticadas da GRPS da empresa prestadora, referente ao período indevidamente lançado, comprovando assim a extinção do crédito. Não houve diligência na empresa. No nosso caso, houve. Verificou-se a ocorrência da decadência. Então, vejam que o contexto foi esse, e aí o relator diz, olha, não tem prova de que a contribuinte não recolheu, certo? Nesse contexto, que houve diligência, houve a apresentação de GRPS da prestadora. Por outro lado, no caso do acordo recorrido, trata-se de recurso das contribuintes prestadoras de serviços, e no voto condutor está registrado expressamente que não houve recolhimentos parciais. Por isso, a decadência foi aferida com base no artigo 173.1 do CTN.
Vejam que aqui eu não tenho como, nós estamos no nosso, aqui na fase que nós nos encontramos, nós temos que ver se teve ou não teve o pagamento, certo? E aqui, em várias situações, nós já entendemos que o que vale é aquilo que está dito nós estamos fazendo a contraposição do acordo recorrido com o acórdão do paradigma. Então, o que está sendo dito aqui? Lá está dizendo assim, olha, não houve prova de que ele não recolheu, né? Não houve prova de que ele não recolheu. E a gente vê o contexto que era lá, está no relatório, e foi feito e foi trazido o guia de RPS das prestadoras, para dizer assim, tinha que chamar a prestadora. Ninguém chamou, não teve diligência, mas eu estou trazendo aqui as guias. No nosso caso, teve, mas não foi, o próprio patrono já confirmou que não foi apresentada a guia, né? Guia nenhuma. Bom, o que diz, então, no voto? A notificação foi lavrada em 30 de 6 de 2003, com ciência pelos sujeitos passivos em 21 de 7 de 2003. As recorrentes arguem a decadência do crédito previdenciário. Entretanto, a alegação não prospera, mesmo considerando que nas sessões... Aí ela vai falar da questão dos 10 anos, né? Mesmo considerando que o STF decidiu que são 5 anos. Tá? Porém, há de se considerar que as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, devendo observar a regra do 150, havendo pagamento antecipado, ou observar-se-á a regra de extinção prevista no 156. Caso não exista pagamento, não há o que ser homologado, devendo ser observado o disposto no 173.1. No caso presente, isso está dito no acordo, não há recolhimentos parciais relativos ao crédito lançado nesta notificação. Assim, aplica-se o artigo 173.1. Portanto, ao se considerar o período lançado, né, e que a ciência ocorreu em 27 de 7, resta evidente que não se encontram atingidos pelo prazo decadencial. Aí ela diz assim, durante todo o procedimento fiscal e o trâmite administrativo do processo em questão, não houve comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias. As recorrentes alegam que recolhimentos foram efetuados na matrícula da obra, mas não trazem qualquer prova de suas alegações, não havendo materialidade para elidir o lançamento. Da mesma forma, ocorreu com a assertiva da existência de contabilidade, onde não foram trazidos aos autos documentos que comprovassem o alegado. Os documentos apresentados pela devedora solidária, que é a CTPMU, né, a CTPM, desculpa, referente ao relatório contábil do consórcio, não se prestou a fazer prova a seu favor, eis que não preencheu os requisitos estampados na legislação quanto à contabilidade formalizada. Não foi apresentada contabilidade pelos recorrentes, apenas alegada sua existência. Foi promovida diligência fiscal para averiguação dos recolhimentos e contabilidade regular, mas o fisco manifestou-se às folhas 354, dizendo da inocência de ambos. Então, eu estou colocando aqui bem claramente as situações, né, do recorrido do paradigma. Observa-se que os julgados em confronto tratam de decadência em lançamentos efetuados com base na responsabilidade solidária do tomador de serviço de construção civil. No caso do recorrido, o colegiado afastou a decadência diante da verificação da inexistência de recolhimentos, aplicando o artigo 173.1 do CTN, em contexto em que foi feita diligência com vistas à comprovação da regularidade fiscal nas prestadoras e na tomadora. No paradigma, foi firmado o entendimento de que, não havendo como se comprovar a falta de recolhimentos parciais por parte do contribuinte, dever-se aferir a decadência pela regra do 150, parágrafo 4º, em contexto em que sequer foi feita diligência contra a prestadora. Assim, no meu entender, as decisões diversas não decorrem de interpretações diversas dadas à legislação tributária, e sim das diferentes situações fáticas. No caso do acordo recorrido, com base em diligências envolvendo prestadoras e tomadora, partiu-se da convicção quanto à inexistência de recolhimentos antecipados, enquanto no caso do paradigma, essa circunstância não se verificou, uma vez que nos autos não havia indícios de que não teria havido recolhimentos antecipados, ausente a realização de diligência na prestadora. Destarte, no meu entender, inexiste divergência jurisprudencial entre julgados em confronto, de sorte que, então, o apelo não pode ser conhecido. Não sei se ficou claro aí a questão, a gente, independentemente de tudo, né, a gente tem aí a contraposição dos dois acordos, e eu realmente não consigo ver essa divergência, tendo em vista a diversidade fática. Posso tomar os votos? Ou tem alguma... Posso tomar os votos?
Conselheiro Mário. Acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação ao número 4, item número 4 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu agradeço aqui a presença do patrono e desejo bom dia, e vamos então verificar. Obrigada, doutora Najariana. Vamos verificar então se os contribuintes, a representante dos números 1, 2 e 3 já teria conseguido o acesso. Obrigada. Ok, presidente. Farei a convocação. Tá, a gente tenta de novo 1, 2 e 3, viu? Mas então, Ana Tereza, por favor, já pode verificar caso haja algum problema. Nós temos ainda sustentações orais, né, pela frente, mais 3, pelo menos. Nós temos no número 7 da pauta. E aí, se não tiver condições, aí então iremos no 7 e veremos até o final da nossa sessão aqui se ela poderia entrar e fazer o acompanhamento 1, 2 e 3, tá bom? Ok, Obrigada. presidente. Eu estava preocupada, mas como esse advogado conseguiu entrar, né, eu já fiquei mais assim tranquila, né, de estar havendo algum problema, porque nós estamos usando um aplicativo novo, né? A doutora Patrícia não teve dificuldade de entrar. Patrícia. Não, eu só fiquei passeando um pouquinho nas configurações para conseguir ver todo mundo e tal, mas nada muito complicado, não. Aqui eu tenho um problema, está tudo aberto, os passarinhos, não sei se vocês estão ouvindo os passarinhos, é uma sinfonia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, doutora Cláudia, aqui. Certo, então seja bem-vinda, felizmente a senhora conseguiu acesso, né? Nós passamos adiante para o 4, só para a gente ganhar tempo, mas aí agora, felizmente, a senhora conseguiu adentrar. Então, vamos voltar então para os números 1, 2 e 3 da pauta, que é relatoria da conselheira Rita, processos recorrentes Novo Nordeste, Produção Farmacêutica do Brasil Limitada. Então, aqui eu vou fechar até o meu microfone para estar um pouquinho barulhento. Presidente, por algum motivo, eu acho que o conselheiro João Vitor saiu. Se puder esperar um pouquinho, não claro. Estou enxergando. Claro. Não, é verdade, é verdade. Ele comunicou alguma coisa no grupo? Não. Ainda não. Então, vamos só aguardar. Vamos, então, só para seguir aqui, especificar o nosso roteiro, a conselheira Rita vai fazer o relatório, né? Aí a senhora faz a sustentação oral, né, doutora Cláudia? E aí, então, nós vamos às discussões e aí ao voto, certo? Pela ordem, eu pedi só para assistir o julgamento. Sim, desculpe. Porque certo, obrigada. É acompanhamento, certo. Estamos só, então, esperando o conselheiro que saiu, e nós não sabemos o que aconteceu, só para estar o nosso colegiado completo, até para o relatório. Presidente, eu Sim. vou desligar a câmera, mas eu estou ouvindo aqui, Sim, é bem claro, rápido. claro. Não, a hora que vocês... ali atrás, Rita. A hora que vocês realmente precisarem alguma coisa urgente, enfim, podem desligar a câmera, não há problema, a gente sabe que vocês estão aí, né? Só assim, quando a pessoa sai, é que a gente tem fica preocupado em saber o que aconteceu, né? Em termos, assim, do retorno, enfim, para nós continuarmos aqui. Mas,
Eu acho que ele pôs alguma... Ah, o Marcelo. O Marcelo, você já está falando com ele, né? Aqui no nosso grupo. A gente tem um grupo de SOS, né? Que nós nos socorremos aqui, caso haja alguma falha, alguma dúvida. Ah, sim, já está. Ah, voltou. Conselheiro João Vitor, tudo bem agora? Sim, consegui restabelecer aqui, perdão. Obrigada. Obrigada, então. A representante do contribuinte, doutora Cláudia Horta de Queiroz, já está presente, vai fazer só o acompanhamento dos 3 processos, números 1, 2 e 3, do mesmo contribuinte, Novo Nordeste Produção Farmacêutica do Brasil Limitada, relatoria da conselheira Rita. Então, podemos, então, iniciar, conselheira Rita, o relatório? Pois não. Podemos, sim. Bom dia, doutora Cláudia, doutora Patrícia. Vou tentar fazer um resumo, doutora Marilena. A discussão não é muito complexa. Os 3 processos, eles são semelhantes. O processo de número 1, a gente tem o lançamento para exigência de contribuição cota patronal, número 2, cotas segurados, e no número 3, a gente tem exigência de terceiros. A discussão de fundo aqui é a aplicação do artigo 173 para fins de contagem do prazo decadencial, haja vista que foi feito representação fiscal para fins penais. Né? Então, a gente tem lançamento que tem como base de cálculo valores relativos a salário, pagamento de salário família em desacordo com a legislação. Foi lançado também o valor mensal de glosa de dedução de salário família, que foi deduzido indevidamente das contribuições correntes. E aqui, no caso, a contribuição patronal incidente sobre remuneração de contribuintes individuais e trabalhadores autônomos. Nos termos do relatório fiscal, transcrevo para os senhores o resumo do lançamento, e é importante destacar o item 4.3, onde a fiscalização afirma que, sendo que esses fatos geradores não foram incluídos na guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, GFIP, configura-se em tese o ilícito de sonegação fiscal previsto no artigo 337-A do Código Penal. Diante disso, será formalizada a representação fiscal para fins penais junto ao Ministério Público Federal para apuração dos fatos e oferecimento de denúncia-crime. Além disso, foi aplicado o prazo decadencial previsto no parágrafo 4º do artigo 150, combinado com o artigo 173, todos do CTM. O lançamento refere-se ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2003 e o contribuinte foi intimado em agosto de 2008. Após o trâmite processual, a segunda Câmara, segunda turma ordinária, negou o provimento ao recurso voluntário, e aí na parte que nos interessa, para afastar a caracterização da decadência, e eu transcrevo para os senhores a fundamentação do acórdão, onde trata da questão da decadência, e o acórdão ele vai se filiar à menção da fiscalização no sentido de que houve, né, a prática do ilícito do artigo 337, que levou, então, à caracterização de representação fiscal para fins penais e aplica a súmula CAF número 72, que diz que caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege pelo artigo 173, inciso 1 do CTM. Intimado da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos do despacho de folhas 212 e 213. Ato contínuo interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente conhecido. Com base no acórdão paradigma admitido, o de final 722 defende a recorrente que a mera lavratura de representação fiscal para fins penais não implica em presunção de fraude, dolo ou simulação, até mesmo porque a conduta capitulada no lançamento não tipifica nenhuma das hipóteses de crime contra a ordem tributária. Considerando ter havido a declaração e o pagamento das contribuições no período, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º do CTM. Contra razões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão recorrida, para a União, no caso sob análise, a fiscalização constatou a prática de omissão de fato gerador de contribuição previdenciária, razão pela qual foi formalizada a representação fiscal para fins penais pela configuração em tese do ilícito tipificado pelo Código Penal, atraindo a aplicação da súmula CAF número 72, é o relatório. Passo ao voto, né? Então, conforme exposto... Isso, podemos passar?
Podemos, conselheira Rita, pode. Eu estava com o Então, microfone fechado e falando. No caso concreto, a fiscalização assim resumiu a conduta do contribuinte, né? No lançamento GLO foram lançados valores mensais pagos e deduzidos indevidamente a título de salário família, sendo lançados como salário de contribuição e como valor a ser glosado conforme demonstrativo. Houve pagamento de cotas de salário família para alguns empregados com filhos com idade superior a 7 anos, sem exigência de comprovação da frequência escolar, nos meses de maio a novembro de 2003, descobrindo o que determina o artigo 84 do Regulamento da Previdência Social. Cabe ressaltar que nas pastas individuais desses trabalhadores não havia declaração das escolas atestando a frequência escolar de seus dependentes, sendo que em alguns casos foram encontradas declarações apenas relativas ao ano de 2001. O salário família, quando pago em desacordo com a legislação, além de ser glosado pela fiscalização, constitui complementação salarial e a ele se integra para todos os fins e efeitos, nos termos também do Regulamento da Previdência. No caso do levantamento RCI, foram lançados valores mensais da remuneração dos contribuintes individuais que não foram informados em GFIP ou foram informados com remuneração inferior aos lançamentos e documentos contábeis, conforme demonstrativos. Cabe salientar que foram lançados os valores, independente de pagamento ter sido mediante recibo ou nota fiscal, avulsa emitida por prefeituras, situações que por si só não é caracterizadora da condição de pessoa jurídica, o que ocorre somente com o registro dos atos constitutivos. E aí, de novo, o item 4.3, sendo que esses fatos geradores não foram incluídos na guia da GFIP, configura-se em tese o ilícito de sonegação do artigo 337 do Código Penal. Fecho aspas. Observamos que a fundamentação do lançamento para aplicação da regra decadencial do artigo 173, inciso 1, passa pela mera ausência de declaração ou declarações incorretas acerca dos fatos geradores apurados pela fiscalização, ou seja, conduta relacionada com o próprio mérito da autuação. A parte final do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, ao trazer a regra excepcional para a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, é expressa ao exigir a comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Transcrevo o artigo 150. Para o lançamento, a conduta do contribuinte, em tese, caracterizaria o ilícito do tipo penal do artigo 337 do Código Penal. Sonegação de contribuições previdenciárias. Fato motivador da lavatura de representação fiscal para fins penais. Entretanto, a mera possibilidade de caracterização desse crime não representa ou comprova a existência do dolo, ou mesmo da intenção do agente de fraudar o fisco. Segundo pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta descrita no tipo 337-A do Código Penal trata de crime omissivo próprio, omissivo puro, que se consuma com a mera transgressão da norma, não exigindo dolo específico. Nesse cenário, pode-se afirmar que esse tipo, ainda que caracterizado, por si só não motivaria a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Afinal, é um tipo que seria dispensável a comprovação da existência de conduta dolosa do contribuinte. Assim, seria mais pertinente associar a aplicação do artigo 173, inciso 1, aos casos onde restar demonstrado o evidente intuito de fraude, ou seja incontestavelmente justificada e comprovada a intenção do agente. Deve-se comprovar que a ação ou omissão do contribuinte foi dolosa, beirando a caracterização dos outros tipos, aqueles previstos no artigo 71 e 72 da Lei 4.502, que eu transcrevo para os senhores. E aí eu faço menções sobre a sonegação e a fraude. Para todos os tipos acima, a comprovação do elemento doloso é necessária. Já é assente na doutrina que o dolo não se presume, ele deve ser extraído das circunstâncias do fato, melhor, das circunstâncias e fundamentações retratadas pela fiscalização no instrumento do lançamento. Afinal, neste último, é feita a delimitação das condutas analisadas. Ao analisar o relatório fiscal, é possível concluir pela inexistência de apontamentos e elementos suficientes para valoração acerca da existência de conduta dolosa, tendo a fiscalização se limitado a constatar a ausência do envio ou do envio incompleto das declarações do contribuinte. E essa foi exatamente a fundamentação do acórdão recorrido. Abro aspas. Apurado pela fiscalização a ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias e que estes não foram declarados em GFIP, resta demonstrada a ocorrência de dolo do contribuinte quanto à sua intenção de reduzir o valor
da contribuição devida mediante sonegação de parte da sua base de cálculo da GFIP. Embora o acórdão recorrido tenha feito a menção à súmula CAR 72, é relevante destacar que a sua aplicação pressupõe exatamente a caracterização da conduta dolosa do contribuinte, situação não verificada no caso concreto. Como destacado no entendimento dessa relatora, a simples omissão quanto à declaração em GFIP do fato gerador de contribuição previdenciária, por si só não comprova a existência de conduta dolosa, requisito previsto na parte final do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Neste cenário, o prazo decadencial a ser aplicado ao caso concreto é o da regra geral do citado artigo 150, parágrafo 4º, devendo apenas ser analisada, nos termos da decisão vinculante do STJ, no RESP 973733, a existência de pagamento antecipado realizado pelo contribuinte. Transcrevo, então, a emenda do julgado do STJ. E, sob esse aspecto, os fatos já foram analisados pela decisão da Delegacia de Julgamento, conforme se verifica do voto vencido de folhas 122, proferido pela então relatora, abro aspas. No caso concreto, a constituição definitiva do lançamento, ocorrida com a ciência do contribuinte, se deu em 28/8/2008. Considerando que o crédito refere-se a diferenças de contribuições, conforme documentos de folhas 15 e 17, a 17, aplica-se a regra contida no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Dessa forma, deverão ser excluídas do lançamento as competências 1 a 7 de 2003 do lançamento GLO, glosa de salário família, e 2 a 7 de 2003 do levantamento RCI, remuneração contribuinte individual. Os documentos de folhas 15 a 17 se referem ao RDA, relatório de documentos apresentados, o qual relaciona por estabelecimento e por competência as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores. Assim, inexistindo a caracterização de dolo, fraude ou simulação e comprovado o pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar a norma do artigo 150, parágrafo 4º, devendo-se reconhecer a decadência das competências 1 a 7 de 2003 do levantamento de glosa de salário família e 2 a 7 do levantamento de remuneração de contribuinte individual. Então, diante do exposto, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte. Obrigada, conselheira Rita. Podemos passar a tomada de votos ou querem discutir alguma dúvida? Podemos, então? Bem, a conselheira, então, está dando provimento, ela está explicando bem ali o que significa esse provimento, né, quais o balizamento ali do provimento, é tudo que o contribuinte está realmente pedindo, né? Foi lançado a multa qualificada, não, né? A multa foi lançada qualificada? A multa foi qualificada, mas acho que ela já caiu. Deixa eu só conferir, Pedro, só um minutinho. Eu acho que a questão só foi, pelo menos pela matéria que tem como sendo matéria de recurso... Foi só decadência. Que o lançamento é de 2008, né? Não, acho que não teve. Na verdade, acho que não teve, não. A questão é só ter representação fiscal. Pelo menos esse foi a matéria de recurso, né? Se só tem representação fiscal... Se tivesse tido multa qualificada, isso poderia ter alguma... Deixa eu só abrir o processo, Pedro, para eu poder conferir. Eu estou imaginando, em função do ano do lançamento, que não foi lançada aquela multa do 44, não. Eu acho que não, porque... Pelas multas previdenciárias ainda, né? Só abrir aqui rapidinho. Na época não tinha ainda previsão dessa qualificação ainda. Né? Tá. Ok, Pedro Paulo. Só para verificar, porque se tivesse sido lançada, ela poderia ter sido discutida exatamente no recurso, em que essa questão do dolo tal poderia, mas no caso aí nem seria o caso, né? Já estou abrindo aqui, mas acho que nem foi, porque senão, né, se já tivesse caído a qualificada, cairia a decadência de toda forma. Exatamente, Aliás, se tivesse questão de qualificação, nem essa matéria não subiu. A matéria a representação fiscal para fins penais por si só se leva ou não ao centro, não é isso a matéria do recurso? Então, não foi, o litígio aqui, a discussão não é a questão de multa qualificada, não é isso? É representação. É porque nós já tivemos
tivesse tido multa qualificada, essa discussão teria sido tratada noutra instância. Não teve, não, Pedro. E se não tivesse, por exemplo, impugnação da qualificação da multa, mas não é o caso. Teve, não. Teve, não. Nós já tivemos até um caso aqui, era recurso da Fazenda, de minha relatoria, que era exatamente isso. Nós nem conhecemos porque, no caso nosso aqui, naquele caso, o acordo recorrido nem tratou como sendo evidente intuito, enfim. E diz claramente no acórdão que não era evidente intuito. Então, acho que nós nem conhecemos, era um recurso da Fazenda. Mas era a mesma problemática. Já vi várias vezes essa matéria, assim, porque eu acho que justamente por isso que nessa época da Previdência era só o que dava um tom aí de, vamos dizer, dessa questão mais, vamos dizer, no sentido do dolo, enfim, seria a representação fiscal para fins penais. E eu acho que era comum isso, tinha muito processo previdenciário que já lavrava direto a essa representação. E tem vindo muito essa matéria mesmo, se só isso caracterizaria, né, a necessidade de aplicação do 173.1. Bom, conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Engraçado, estava aparecendo o seu microfone fechado, mas você falou, a voz saiu. Engraçado, né? Acho que tem um gapzinho, você falou e depois fechou, e aí ele deu um tempinho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora igualmente. Conselheiro Maurício. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Pergunto à relatora se é para os 3 processos esse resultado, se eles são todos iguais. Esse resultado é para os 3 processos. O item 3, ele só vai ser um pouquinho diferente com relação aos períodos, porque a gente tem lançamento só de salário-família, a gente não tem... a base de cálculo é só sobre os valores que foram pagos do salário-família indevidamente, então não engloba todas as outras rubricas. Mas eu também estou dando provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4. Aí, em cada voto, a conselheira relatora está especificando, né, qual é o escopo do provimento, então não tem problema nenhum. Então, eu vou então, aqui proclamar o resultado dos processos número 1, 2 e 3, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Então, o 2 é o idem 1 e o 3 também idem 1, embora tenha período diferente, mas o resultado é o mesmo. Obrigada, então, agradeço a presença da representante do contribuinte. Podemos, então, já chamar aqui, se for possível, o representante do número 7, processo número 7, que se inscreveu para a sustentação oral. Obrigada, bom dia, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora Cláudia. Doutora Cláudia. Obrigada. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Então, agora nós vamos passar para a próxima sustentação oral. Era o 4, já fizemos. Aí o 7 da pauta é o recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Infoglobo Comunicações S.A., a representante do contribuinte, doutora Carolina Carvalho de Andrade. Já... A sessão será divulgada agora, só vou clicar no link enviado no site. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Tem alguém falando, alguém está ouvindo alguma coisa? É bom colocar no silencioso. Número 7 da pauta é de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, né? Já pode ir se preparando. Bom dia, doutora Carolina, seja bem-vinda. A senhora, então, vai fazer a sustentação oral, né?
Então, vou pedir já para o relator, se for possível, fazer o relatório, aí a senhora tem depois os 15 minutos para apresentar a sua sustentação oral. Podemos, então, conselheiro Marcelo? Então, é o número 7 da pauta, recurso Fazenda Nacional, contribuinte Infoglobo Comunicações S.A., relatoria do conselheiro Marcelo Miller. Bom dia a todos. Presidente, só avisando que pode ser que ocorra alguns ruídos de obra aqui do vizinho aqui em cima, aqui no apartamento, tá? Eu vou iniciar o relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão da colheita segunda turma ordinária da 4ª Câmara dessa sessão, julgou o recurso voluntário do contribuinte relacionado à NFLD, final 792, dígito 8, de contribuições devidas à Seguridade Social destinadas, aqui no caso é o GILRAT, das competências 6, 2002 a 7 de 2003 e 7 de 2005 a 1 de 2006. De acordo aqui com o relatório fiscal, para fins de cálculo da contribuição, a contribuinte deveria estar enquadrada em determinado código CNAE, correspondente à sua atividade preponderante, para a qual é atribuído o grau de risco médio e a alíquota de 2%. Contudo, o contribuinte se enquadrou no grau de risco leve e depositou em juízo, na ação ordinária aqui perante a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a contribuição relativa à alíquota de 1%, sendo que o referido lançamento abrange o lançamento da diferença de 1% que foi contestado em juízo e objeto de depósito judicial. Aqui a ementa, abaixo transcrevo a ementa do acordo recorrido. Aqui o que já antecipo o que vai ser discutido é em relação ao montante integral do depósito, tá? De acordo com o despacho de admissibilidade, o recurso foi apresentado dentro do prazo legal e a Fazenda Nacional suscita a seguinte matéria para rediscussão: possibilidade da aplicação da multa de ofício e juros moratórios sobre a totalidade do débito não suspenso por depósito integral. Ao recurso especial foi dado seguimento, conforme o despacho de folhas tais, sendo em síntese as razões recursais da Fazenda seria a indicação dos paradigmas, eu indico aí, a decisão recorrida contraria os termos dos artigos 141 e 151.2 e do CTN, artigo 63 da Lei 9.430, de 96, uma vez que somente com o depósito integral do crédito tributário haveria suspensão de sua exigibilidade. E com isso não haveria necessidade de incidência de multa e juros. Houve reconhecimento por parte da decisão recorrida que apenas a competência 12 de 2005 não teria ocorrido a totalidade do depósito, portanto, deveria ser aplicada a multa e juros. Aqui, a segunda parte são as contrarrazões do contribuinte, vou deixar para a patrona tratá-los. Eu só destaco, o contribuinte apresentou memoriais, eu sempre coloco dessa forma, foram arquivadas na pasta eletrônica dessa turma. Ele reitera, além de reiterar os termos das contrarrazões, indica que houve a perda do objeto do recurso da Fazenda, em vista do recolhimento do débito, sendo esse o relatório do necessário. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação oral. Por favor, peço para a representante do contribuinte, para a doutora Carolina, para a sustentação oral. Bom dia, eminentes conselheiros e jogadores. O bem relatado trata-se de exigência de débitos de contribuições previdenciárias de RAT relativas às competências de junho de 2002 a julho de 2003 e julho de 2005 a janeiro de 2006. A recorrida apresentou impugnação contestando exclusivamente a imposição dos encargos moratórios, porque os débitos principais já se encontravam depositados em ação judicial. E o lançamento foi feito justamente para prevenir a decadência. Quando do julgamento do recurso voluntário, a turma julgadora ACO entendeu pela improcedência da imposição dos encargos moratórios e multas, justamente em razão do reconhecimento do depósito judicial, nos termos do 151, inciso 2 do CTN. A única competência que não estaria integralmente depositada seria relativamente à competência de dezembro de 2005. Como bem decidido pela decisão recorrida, esse tipo de débito de contribuição previdenciária é competência mensal. Então, na verdade, tem que ser reconhecido o depósito para cada
depósito integral relativamente a cada competência, né, e não com relação ao NFLD como um todo. Nesse ponto, o recurso especial da Fazenda não merece ser conhecido. Primeiro, justamente por conta da questão da perda do objeto, porque transitou em julgado a ação judicial em que estava se discutindo e havia os depósitos, e a recorrida recolheu a única competência que não estava integralmente depositada, e a própria Receita já reconheceu essa extinção desses débitos e baixou os débitos do sistema da Receita Federal. Portanto, não há mais o que se falar em imposição de encargos e multa nesse caso. De qualquer forma, o recurso especial da Fazenda também não merece ser conhecido porque não existe divergência de interpretação de legislação tributária entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas indicados pela Procuradoria. Isso porque, tanto no caso concreto quanto nos paradigmas, o que as turmas julgadoras entenderam foi que apenas o depósito integral tem um condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Como eu falei, no caso concreto, houve o depósito integral de todas as competentes, com exceção de uma, e somente para essa é que não poderia haver a exigibilidade suspensa, porque não estava integralmente, mas para todas as outras não tem qualquer discussão. Da mesma forma, entender os acórdãos paradigmas indicados pela Fazenda, que apenas o depósito integral é que suspende a exigibilidade. Na verdade, eles também não apresentam similitude fática. O primeiro acórdão paradigma, o 203.12.362, ele trata de débito de CPMF. Então, até poderia ter a questão de que são várias competências no mesmo lançamento. Mas, naquele caso, não tiveram os depósitos judiciais integrais para várias competências, e não só para uma, como foi no presente caso. E no outro paradigma, caso de lançamento anual de RPJ. Então, na verdade, a gente fala de uma competência só também, e aí, não havendo o depósito integral daquela competência, não tem a exigibilidade suspensa como um todo. Então, na verdade, a gente tem aqui a infração ao artigo 67 do anexo 2 do Regimento Interno do CARF para a questão de conhecimento do recurso especial da Fazenda. E, por fim, também o recurso especial também afronta a súmula 132 do Pleno do CARF, aprovada em 16 de dezembro de 2020, em que diz que, no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial, em montante parcial, a incidência de multa de ofício e juros de moral atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Então, mais uma vez, não há que se falar como pretende a Fazenda na incidência dos acréscimos moratórios sobre o lançamento como um todo, tá? E, por fim, a recorrida pede também que seja, ainda que seja conhecido o recurso especial da Fazenda, a ele seja negado o provimento, justamente porque não cabe a imposição de multa para a FLD como um todo, sendo que houve a exigibilidade suspensa em razão do 151, inciso 2 do CTN, para todas as competências, com exceção de dezembro de 2005. Então, vem pedir o não conhecimento e, caso seja conhecido, o desprovimento do recurso especial da Fazenda. Obrigada. Obrigada. Tem alguma dúvida, alguma discussão? Podemos passar para o voto? Pois não, então, conselheiro Marcelo. Quanto ao conhecimento, de início, antes da análise do conhecimento do recurso à Fazenda, faço análise da informação contida em memoriais pelo contribuinte, quanto à perda superveniente do objeto da presente demanda. Entendo que, mesmo após a análise dos documentos contidos em relatório fiscal de folhas tais e as informações contidas na petição de folhas, também dirigida à autoridade preparadora para obtenção de certidão, e o documento que eu até colo ele logo abaixo, do DataPrev, abaixo, indicando a NFLD como, entre aspas, zerada, né? Mesmo diante de tais informações, entendo que existe necessidade da análise do recurso especial, uma vez que o objeto recursal é obter a aplicação da multa de ofício e juros moratórios sobre a totalidade do valor objeto do lançamento, e não apenas sobre a parcela não depositada. Por isso,
tendo pela existência de interesse recursal da Fazenda, tá? Então, nesse caso, eu estou afastando essa matéria do contribuinte. No mais, ele é tempestivo ou recurso, eu trato dos paradigmas indicados. Quanto ao paradigma 203.12.362, tendo que não se presta para demonstrar divergência ao caso, uma vez que os fatos relatados nessa decisão são distintos do presente. Nesse acórdão utilizado como paradigma, verifica-se que o tributo devido, CPMF, foi depositado após o vencimento, sem a incidência de multa de mora. Aqui eu destaco a decisão do paradigma. Nesse sentido, irretocável a decisão da DRJ, razão pela qual peço vênia para transcrevê-los e adotá-los integralmente. Aí vem, tampouco assiste razão impugnante ao asseverar que os depósitos judiciais efetuados no caso sob exame teriam o condão de afastar a exigência da multa de ofício, como restará demonstrado. Aí ele vem destacando, né, pois bem, conforme informado pelo auditor fiscal, a impugnante efetuou depósitos judiciais relativos aos valores devidos apenas em 18/9/2002, coincidentemente, 7 dias antes de ser cientificado o início da ação fiscal, diga-se. E tais depósitos realizados após o vencimento foram efetuados sem inclusão da correspondente multa de mora, como permite concluir o demonstrativo apresentado pela própria contribuinte às folhas tais. Portanto, tais depósitos não correspondem ao montante integral exigido pela lei. Aí o acórdão paradigma destaca, né? Assim, também rejeita o presente argumento, já ele reconhece que não houve o depósito integral do crédito devido. No meu voto, veja que ao final o paradigma reconhece a ausência de depósito integral do crédito, portanto, não se trata da mesma situação ocorrida no presente caso. No caso subexame, houve insuficiência de depósito, ou seja, a menor, e apenas da competência 12 de 2005. Vejamos o que diz o acórdão recorrido. No caso em tela, não se pode dizer que houve o depósito montante integral em todas as competências. Quanto à competência 12 de 2005, a recorrente, ao perceber que recolhera a maior na competência 13 de 2005, cujo vencimento é 20 de 12 de 2005, anterior ao vencimento da competência 12, promoveu por conta própria e sem qualquer amparo legal uma compensação de valores, efetuando o depósito da competência 12 de 2005, a menor. De acordo com o entendimento da decisão recorrida, a existência de diferença em uma única competência seja suficiente para descaracterizar a integralidade do depósito em todo o período. A meu ver, o entendimento está equivocado. A contribuição previdenciária é tributo apurado e recolhido mensalmente, e a recorrente efetuou a apuração do montante devido nas competências e efetuou o depósito judicial no dia do vencimento. Portanto, à exceção da competência 12 de 2005, o crédito tributário nas demais competências está com exigibilidade suspensa em face do depósito do montante integral. Aí 15. Outro sim, o contribuinte, enquanto as razões, indica que tal acórdão foi reformado pela terceira turma da Câmara Superior, no acórdão tal, entendeu que a exigência de multa e juros de mora seria cabível somente sobre as parcelas de diferenças não depositadas. Aí, portanto, verifico tratar-se de casos em que não há devida similitude fática, portanto, não se pode ser conhecido sob esse paradigma. Quanto ao paradigma CSRF 010548, em relação a esse paradigma, a recorrida apresenta a alegação de que não pode ser conhecido uma vez tratar-se de RPJ e relacionado apenas à exigência de uma competência, enquanto no caso concreto são diversas competências. E a jurisprudência da Câmara Superior é no sentido de que acordos que tratam de contextos fáticos diversos do tratado, no acórdão recorrido, não se prestam como paradigma para demonstrar a divergência da interpretação da legislação tributária. Quanto a esse paradigma, esse colega da turma já teve oportunidade de análise pelo seu conhecimento, através do acórdão tal, de 2016, a relatora, a presidente, Maria Helena, que adota como razões decidir quanto à matéria de conhecimento o seu voto. Aí eu trato. Em sede de contra-razões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso, trazendo, dentre outras alegações, o argumento no sentido de que o recorrido e paradigma foram proferidos à luz de legislações diversas,
no que tange ao depósito judicial. Reiterando-se as especificidades da situação verificada no acórdão recorrido, que não se fazem presentes no acórdão paradigma, o voto condutor do acórdão recorrido registra importante fundamento para o provimento parcial do recurso voluntário. Confira-se. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a realização do depósito no montante integral descaracteriza a ocorrência de mora. Portanto, seria indevida a cobrança dos encargos moratórios, multa e juros. Sobretudo, se considerarmos que, a partir da edição da Lei 9.703 de 98, as quantias depositadas judicialmente são repassadas para a conta única do Tesouro Nacional, o que se consubstancia em verdadeiro pagamento. Aí vem, compulsando-se o inteiro teor desse paradigma, constata-se que se trata do processo tal, portanto, formalizado em 95, muito antes da vigência da Lei 9.703 de 98, que orientou o acórdão recorrido. Com efeito, o relatório esclarece tratar-se de fatos geradores do ano base de 94. Assim, além de não restar demonstrado que o paradigma tratou de situação semelhante à do recorrido, com todas as suas nuances já relatadas quando da análise do primeiro paradigma, esse julgado diz respeito a depósito que ainda ficava à disposição do juízo, enquanto que, no caso do recorrido, o depósito já foi feito na conta do Tesouro Nacional, o que, para o relator, constituiu o verdadeiro pagamento. Registre-se, por oportuno, que os dois paradigmas indicados pela Fazenda tratam de situações em que a multa de ofício e os juros de mora foram exigidos no auto de infração exatamente pela insuficiência do depósito judicial. Já no caso do acórdão recorrido, tal motivação sequer foi aventada, sendo essa questão trazida pelo próprio contribuinte em sede de recurso voluntário, para se contrapor à motivação da autuação e decisão de primeira instância, que fora a inaplicabilidade do artigo 63 da Lei 9.430 de 96 às contribuições previdenciárias. Aí, diante do exposto, esse segundo paradigma também não logra demonstrar a alegada divergência. Retornando ao voto, no caso concreto, o acórdão recorrido usa como razão de decidir o seguinte: a recorrente questiona a incidência de encargos, uma vez que as contribuições haviam sido depositadas judicialmente. Além disso, rebate a alegação contida na decisão recorrida de que, como a competência para conversão em renda seria do juiz, a autoridade administrativa não poderia supor que o depósito seria convertido em renda, ainda que a Fazenda obtivesse sentença favorável. Assiste razão à recorrente. O depósito judicial do seu montante integral, nos termos do 151.2 do CTN, é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito e, como consequência, descaracteriza-se a mora e afasta-se a incidência dos acréscimos legais sobre o crédito tributário depositado. Portanto, indevida a cobrança dos encargos moratórios, multa e juros, sobretudo se considerarmos que, a partir da edição da Lei 9.703 de 98, as quantias depositadas judicialmente são repassadas para a conta única do Tesouro, o que se consubstancia em verdadeiro pagamento. Portanto, vemos acima que o apelo especial não comporta conhecimento por tal paradigma, uma vez que o acórdão recorrido trata de situação em que se aplica a Lei 9.703 de 98, como bem retratado na análise do acórdão tal, em que afastou tal paradigma de situação similar ao do presente caso, e, portanto, pelo exposto, não conheço do recurso da Fazenda. Ok, obrigada. Então, conselheiro Marcelo, querem discutir? Precisam de algum esclarecimento? Podemos passar para o voto? Pode. Bom, então, o conselheiro Marcelo está não conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho. Então, número 7 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Obrigada, eu agradeço a presença da representante do contribuinte. Agora, então, vocês querem fazer um intervalo? Nós temos ainda 2 sustentações. Aí que eu acho que poderíamos fazer um intervalinho rápido, não há?
certo? Porque ainda temos 2 sustentações e voltamos, então, para a ordem normal da nossa pauta, pode ser? Vamos fazer, então, um intervalinho? Obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, bom dia. 15 minutos? Ou 10? Vamos, 10h40 nós já retornamos? 10h40? Então tá. Ok. Combinado. Pode, então, por favor, interromper a gravação, por favor?